Bom dia, catecúmenos, tudo bem? O que mais Deus criou? Deus criou todas as coisas por sua poderosa palavra e toda a sua criação era muito boa. Tudo vicejava sob seu amoroso governo. Quando a gente pensa que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que Deus, como Criador, Ele não apenas nos criou, mas Ele criou todas as coisas. Eu achei muito interessante um dos autores nessa pergunta, que ele fala que antes de começar o seu momento de oração, de devocional, ele passa e tira um tempo para pensar na grandeza do universo, no planeta em que nós vivemos, nesse planeta que está dentro de um sistema, que está dentro de uma galáxia, que depois existem diversas e milhares de galáxias que também devem ter seus planetas ou suas estrelas, os seus astros. Nós não sabemos ainda, e não sabemos se um dia saberemos o que existe para além do que a ciência chegou, né, até o momento. E eu acho interessante porque eu também tenho esse costume de refletir e pensar na grandeza de um universo, na grandeza quando nós pensamos às vezes no próprio oceano, no mar, nas montanhas, nos vales, e aí vamos para o céu, as estrelas, as criaturas que habitam em cada lugar do universo. E essa semana eu conversava com um amigo e eu falava também como é interessante quando nós pensamos nessa grandeza, mas quando nós olhamos para nós, enquanto humanos, o nosso corpo, nós somos compostos por órgãos, por ossos, músculos, e cada um deles é composto por células, e essas células se rearranjam, e essas células são compostas por moléculas que são junções de átomos. Então, quando nós pensamos em todo esse universo grandioso, mas também nós, cada um de nós é um universo, é um rearranjo, uma reorganização de estruturas, de elementos, e tudo isso foi criado por Deus. Tudo isso está sob o controle, sob o domínio do Deus Criador. Nós vemos em Gênesis 1 que Deus ele começa na criação do planeta e ele separa entre céus e terras, e nós vemos os opostos. Nós vemos que ele cria o cosmos como nós conhecemos hoje. E quando nós vamos ao Novo Testamento e no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós entendemos que Jesus Cristo, né, a figura de Jesus Cristo, também é esse Deus Criador. Jesus é esse Deus Criador. E quando nós vamos e pensamos nessa grandeza de um Deus Criador, que cria todo o universo, toda a galáxia, a gente compreende que esse Deus, ele se encarna, esse Deus Criador, ele vem até nós e se faz humano como um de nós, para que no momento em que a sua justiça precisa ser cumprida, é tudo sobre ele. Nós costumamos achar que tem a ver conosco, mas é tudo sobre ele. É o Deus Criador que se faz criatura para que as criaturas pudessem ter alcance à sua magnitude, à sua grandeza, e até o lugar onde ele é crucificado. Tudo isso foi criação dele. E eu acho muito interessante, tem uma canção muito bem escrita e muito bem interpretada pelo Projeto Sola, de Colossenses 1, e esse texto é citado que nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, poderes, soberanias, autoridades, tudo ele sustenta com a sua palavra. Ele é antes de todas as coisas e tudo ele sustenta com a sua palavra. E eu acho interessante quando nós pensamos nessa figura desse Deus Criador. Num Deus Criador capaz de criar coisas que nós não temos nem noção do que ele criou, que a cada dia nós fazemos novas descobertas, mas também nós podemos pensar neste Deus que se fez criatura por nós. E tudo está sob o domínio, tudo está sob o controle de suas mãos, de suas leis, da sua moral, da sua justiça. Ele é o Deus Criador e nós estamos debaixo do seu cuidado, do seu amoroso cuidado, e todo o equilíbrio, tudo que existe foi feito por ele. E nós, como seres humanos, nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus.
E com isso, nós poderíamos dizer que nós somos um ápice dessa criação. E até alguns brincam que a mulher foi feita depois do homem, então ela ainda é o ápice aprimorado, ela é mais do que o ápice. Mas quando nós pensamos que nós fomos feitos à imagem e semelhança, e nós temos a imagem de Cristo quando nós somos regenerados como cristãos, quando nós entendemos que Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós podemos descansar em sua bondade, nós podemos descansar no seu grande poder, sabendo que nada foge do controle de suas mãos, pois Ele controla toda a vida, toda a morte, todo o saber, e nós estamos debaixo desse poder. Portanto, o que Deus mais criou, o que mais Deus criou? Ele criou todas as coisas por sua poderosa palavra, e toda a sua criação era muito boa, e tudo estava sob o seu amoroso governo. Que Deus abençoe você.